César Cidade Dias. E aí, pessoal? As pessoas pedem muito para que eu conte algumas histórias da política, dos bastidores de grandes histórias do Grêmio, né, de grandes episódios, grandes situações, assim, passagens do Grêmio. E talvez a mais importante e triste também foi a briga, né, a briga de Paulo Odoni com Fábio Koff. E por que eles se separaram na história? Eu vou contar um vídeo um pouco mais demorado, mas que vai contar desde o início da história deles até esse desfecho, que não foi bom para o Grêmio, que eu considero, inclusive, muito ruim para o Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para contar a história dos bastidores também, da política tricolor, o difícil ambiente político do Grêmio. Não te esqueça, inscreva-se no canal. Fábio Koff, maior presidente da história do Grêmio, e Paulo Odoni Araújo Ribeiro, um grande dirigente do Grêmio também. Eu vejo as pessoas criando algumas imagens do presidente Paulo Odoni. Estão errados. O presidente Paulo Odoni foi muito importante, é muito importante na história do Grêmio, sim. Não se contagiem por histórias que não são verdadeiras. Tem histórias aí que não são verdadeiras e vocês têm que ter muito cuidado para falar. E está aqui um sujeito que, de certa forma, não tive a melhor convivência do mundo com o presidente Paulo Odoni no final, mas cuidado, calmem. Tratem de procurar a história como ela é e não essas versões maldosas que constroem durante o tempo. Mas a relação Paulo Odoni e Fábio Koff. Início dos anos 70 se cria um grupo de dirigentes, o Inter vencendo tudo, né, naqueles anos 70, se cria um grupo de dirigentes que tem uma série de personalidades, dentre eles, Fábio Koff e Paulo Odoni juntos montam um trabalho muito legal. Tinha José Paulo Bisol, tinha o meu pai, César Dias Neto, tinham outros grandes gremistas ali, que criaram uma espécie de plano de crescimento do Grêmio, o Grêmio que vinha sofrendo muitas derrotas, o Internacional já bicampeão brasileiro, comandando as ações, o Grêmio com uma torcida relativamente velha já, e eles criaram, e é na figura de Fábio Koff e Paulo Odoni, principalmente, que o Grêmio começa um trabalho de contestação para os dirigentes mais tradicionais, dentre eles o próprio presidente Hélio Dourado e outros grandes dirigentes da história do Grêmio, e não de briga, de contraponto, né? E o Grêmio consegue recuperar lá. O Fábio Koff tinha sido, por exemplo, o diretor de futebol em 76, o Grêmio recupera já com um conflito entre Fábio Koff e Hélio Dourado, o Grêmio recupera a hegemonia do futebol, é campeão brasileiro, e o Fábio Koff então vence a eleição de Rafael Bandeira dos Santos, que havia sido o vice-presidente de futebol do Hélio Dourado na conquista do Campeonato Brasileiro de 1981. E ali, quem entra? Fábio Koff e Paulo Odoni. Fábio Koff e Paulo Odoni. E eles se constroem juntos a partir dali. O presidente Fábio Koff, outros presidentes importantes também se passaram, e surge também a figura muito importante do ponto de vista político do presidente Paulo Odoni. E eles se constroem juntos. Não juntos no sentido de trabalhando juntos, trabalharam juntos muitos anos. Para quem não sabe, em 82, quando o Grêmio é vice-campeão brasileiro, que garante a possibilidade do Grêmio jogar a Libertadores de 83, o presidente Fábio Koff era o presidente, o vice-presidente de futebol era o Paulo Odoni. Eles eram juntos, unidos. E eles vão caminhando assim durante muitos anos, até que o presidente Fábio Koff conquista tudo que conquista. O presidente Paulo Odoni já também havia passado pelo Grêmio com boa passagem, naquele ano onde o Raul Regi era o vice-futebol, o Grêmio Show foi construído pelo presidente Paulo Odoni, e aí vai os dois, e aí o Fábio Koff acaba se desligando um pouco do Grêmio para ir para o Clube dos 13, mas mesmo assim segue ativo. E tem um episódio importante em 2005, que o presidente Paulo Odoni, que é candidato à presidência contra o Adalberto Praz, ele recebe o apoio do presidente Fábio Koff em 2005.
recebe o apoio ali e o presidente Fábio Koff é determinante ali para a vitória do presidente Paulo Odoni naquela eleição. As coisas continuam caminhando, aí começa a haver um racha importante, um racha que acaba acontecendo, a gente não sabe exatamente porquê, e aí sim o presidente Paulo Odoni, não sei se levado, não sei até que ponto ele foi levado por outras pessoas, mas ele acaba confrontando o presidente Fábio Koff no final do Clube dos 13. No final. E ali há um racha importante. Ali há um racha importante. E ali tem algumas passagens muito ruins, assim. O Grêmio foi uma espécie de protagonista e acho que meio que se deixou levar. E aí o presidente Paulo Odoni pode, de certa forma, ter cometido um erro de ter permitido que algumas pessoas, alguns assessores, péssimos assessores, inclusive, péssimos assessores, permitissem aquela briga, aquele conflito entre ele e o presidente Fábio Koff, que foi o grande parceiro, que teria sido lá na origem, dois homens que ajudaram a construir aquele processo todo do Grêmio junto com outros grandes gremistas. E ali há o primeiro racha. E esse racha culmina, porque ali o presidente Fábio Koff enfraquece no Clube dos 13, sai do Clube dos 13. O Grêmio, de certa maneira, assume um protagonismo desnecessário para a queda do presidente Fábio Koff. E aí isso culmina na eleição de 2012, dezembro de 2012. E aí confronta Paulo Odoni contra Fábio Koff, infelizmente, para o Grêmio, naquela famosa eleição, a eleição da Arena do Grêmio, e o presidente Fábio Koff, que como diz o próprio Paulo Odoni diz, que é uma lenda, né? Era uma lenda naquela época, e o presidente Fábio Koff vence a eleição com boa margem e acaba conquistando de novo a presidência do Grêmio e derrubando o Paulo Odoni. E não só derruba o Paulo Odoni, como ele aquele processo já em meio à internet, já em meio a essas redes sociais, ela não só vence a eleição, como diminui a imagem do Paulo Odoni, né? Ali o Paulo Odoni ganha muitos críticos internos, né? O Paulo Odoni sai chamuscado do Grêmio. Lembrando, o Paulo Odoni tem histórias fantásticas. O Paulo Odoni é o presidente do Grêmio na segunda divisão. É o presidente do Grêmio na Batalha dos Aflitos. Merece todo o respeito dos gremistas. Mas ali, eu não sei se quem... Aí entram os assessores. Eu odeio assessor Aspone. Porque ele fica atrás do dirigente. Quem bota a cara quem é? É o Paulo Odoni, é o Fábio Koff, são os caras. É o Cacalo, é o Eldorado. São eles que botam. Mas tem os assessores, os Aspones, que ficam botando a mão no ombro e empurrando. Vai, diz. E isso aconteceu com o presidente Paulo Odoni e aconteceu também com o presidente Fábio Koff. E aí o racha foi definitivo e acabou marcando aquela página na história do Grêmio. Eu acho ruim, mas essa é a história. Dois homens que eram parceiros, que ajudaram o Grêmio a crescer. O presidente Fábio Koff virou o maior dirigente da história. O Paulo Odoni tem uma página muito bonita na história do Grêmio. Mas aquele processo acabou determinando. E aí a gente sabe, a gente está vendo aí na vida normal, a política ela é destrutiva nos dias de hoje, destrutiva, maldosa, criando situações que não são verdadeiras, em nome da vitória de uma eleição num clube de futebol, que é uma associação, quer dizer... E isso aconteceu com muitas pessoas muito legais. Eu não estou dizendo que todos são legais, tá? Tem uns que não são. Eu conheço alguns, inclusive, que não são legais. Mas tem uns que são legais. E é o caso do... Eu tenho os dois, tanto o presidente Paulo Odoni como o presidente Fábio Koff, como ídolos, assim. Eu sou muito... todo mundo dizia assim, como é que é, César, esse negócio de jogador de futebol, tu gosta de não gosto de jogador de futebol. Eu gosto de dirigente. O meu espelho sempre foi o dirigente, nunca fui jogador de futebol. Pelo contrário, acho legal, muito bonito, são ídolos da meninada, gosto, pô. Mas espelho não, né? O espelho estão os dirigentes. Pô, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Fernando Crefft, pai do Duda Crefft. Eu era criancinha.
Pelo amor de Deus, eram lendas. Lendas. Graças a Deus eu consegui conviver com o Hélio Dourado, consegui conviver com Rudi Armin Petri. Sensacional. E consegui conviver muito com o presidente Fábio Koff, com o presidente Paulo Odoni. E eu lamento, porque essas brigas no futebol, elas saem do normal, elas deixam o normal, elas ganham outros componentes e depois as versões viram verdade, né? E isso não é legal. Então eu só queria contar para vocês o que aconteceu, a participação da política nisso e a importância dos dois. Quando o presidente Fábio Koff morreu, eu tenho certeza que eu gostaria muito que essa relação pudesse ter sido reorganizada antes do falecimento do presidente Fábio Koff. Algo que não aconteceu. Porque o Grêmio merecia isso, e acho que essas duas personalidades também, porque eles construíram muitas coisas juntas, e isso merecia, de certa forma, um desfecho um pouco diferente. Queria contar para vocês essa historinha, a briga de dois dos maiores dirigentes da história. O presidente Fábio Koff, o maior presidente da história, mas nunca deixe de dar importância para o presidente Paulo Odoni, que ele foi muito importante. As suas passagens no Grêmio são importantes também. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Mandem sugestões aí de alguma outra história que vocês queiram ouvir, que eu posso contar para vocês também. Valeu, até a próxima!